E agora vejam como o relato está de tal maneira construído para revelar quanto Pedro é perverso, quanto Pedro é cruel, sádico. Numa palavra do nosso tempo, quanto Pedro é pitesco. Como o poder nele é absurdo, é hediondo, é cruel, insensível, absolutamente insensível, é assassino. E a gente a pensar que é uma coisa exemplar. É exemplar para do que nunca havemos de ser. Do que nunca havemos de ser nem fazer. Se queremos ser dos de Jesus. Até sem falar em Jesus, se queremos ser plena e integralmente humanos ou progressivamente humanos, nunca havemos de ser isto que Pedro aqui é. Ser dos de Jesus é igual a ser plena, tornar-se progressivamente humano, cada vez mais humano, até chegarmos à plenitude do humano. É o que é ser dos de Jesus. E isso obriga a uma mudança radical de tudo, de valores, de critérios, porque nós nascemos e crescemos no reino da idolatria, do ídolo, de tudo, todos os valores são falsos valores. Pensamos que tudo está bem porque a gente acumula e não sei o que, e é tudo ao contrário, é porque a gente se torna pobre, é que está bem, é porque a gente se desprende das coisas, se fraterniza, se sororiza com os demais. E então vejam, o casal são 2 contra 1, quer dizer, a maioria dos que estavam no grupo, nesta instituição do grupo liderado, que estava sempre a crescer, liderado por Pedro, com o poder de Pedro e o poder dos apóstolos, mas o Pedro é que era o chefe. A maioria é 2 contra 1, portanto, em 3, 2 falham. 2 não estão com nenhuma convicção. E, portanto, estão por conveniência. Estão por um certo oportunismo. Estão a ver se é verdade. Se for, mas já que estamos fisicamente, já estávamos aqui e lá vamos na avalanche. Para tal, para ficar com bons lugares lá no tal reino. Que pelo jeito está aí a chegar. Que Deus vai fazer. O reino de Israel. Fez tanto como eu fiz, não é? Porque isso era a concepção de um Deus ídolo. Não é o Deus que se revela em Jesus. Só o ídolo é que tem projetos de poder. O Deus de Jesus tem projeto criativo, criador de filhas e de filhos, em estado de liberdade e de maioridade, para se tornarem plenamente autónomos até o dispensarem a Ele. Ora que belo! E então entra agora aqui em força. A narrativa está de tal modo construída que põe aqui em força toda a crueldade de Pedro. Quer dizer, a crueldade do poder que Pedro encarna. Porque o Pedro, coitado, é um homem, um ser humano. Mas depois, como está a dar corpo ao poder, torna-se tão perverso e tão cruel quanto o poder. É o rosto do poder. Só quando um dia o poder for destruído é que ele se safa como um ser humano. Fica finalmente livre. E às vezes só a morte é que faz essa graça. Quem saboreia o poder, quem tomou-lhe o gosto do poder, é difícil depois desistir dele. O melhor é nunca provar. Resistir-lhe sempre. Dizer sempre, não te servirei. Como fez Jesus. E então, tinham combinado esta coisa. A narrativa é assim que o diz. Não quer dizer que seja historicamente assim. Mas é para nos revelar, teologicamente, como Pedro anda desviado. Está a fazer tudo ao contrário de Jesus. Até porque é chefe e Jesus nunca foi. Quando lhe chamavam chefe, ficava numas fúrias. Humanamente, numas fúrias. E então Pedro pergunta: Ananias,
Porque é que Satanás invadiu o teu coração a ponto de te levar a mentir ao Espírito Santo e a subtrair-te uma parte do preço do terreno? Quem é que diz a Pedro que eles tinham feito uma coisa destas em segredo? Quer dizer, este poder já tem uma polícia secreta. E parece que até essa polícia secreta é tão eficiente que até já entra nas confidências de um casal. Estão avançados em relação a nós, século XXI. Mas é o que está aqui. O Pedro, chefe, o poder, sentiu-se traído. E então reage. Quer dizer, tu não me estás a reconhecer, como é? Parece que andas aqui fisicamente, sim senhor, mas como é? É ali, é preciso reconhecer. As ordens são essas. É tudo ou nada. Se queres cá ficar com o campo, fica, mas a gente sabe que não pode contar contigo. Agora, se não queres ficar com o campo, se o queres dar, tinhas que o dar todo. Aqui a meio pau não. O poder não admite hesitações. Como pudeste conceber semelhante plano no teu coração? E depois diz, não foi aos homens que tu mentiste, mas a Deus. Está a falar de um Deus poder, de um Deus ídolo, do Deus dele, Pedro, que o faz a ele chefe, todo poderoso, ali em crescendo. Não é do Deus que se revelou em Jesus, ser humano, um humano plenamente humano, desarmado, cheio de compaixão, de ternura, que levanta as pessoas, que até levanta os mortos. E aqui é exatamente o contrário. Faz mortos. Porque, ao ouvir tais palavras, imaginem, só pelas palavras. As palavras levavam um sopro de morte. Estas palavras, as palavras do poder, levam sempre um sopro de morte. São assassinas. O sopro delas é assassino. Ao ouvir tais palavras, Ananias caiu e expirou. Caiu e expirou. Foi morte fulminante. E depois, veja como a narrativa está feita, para mostrar o horror disto. E diz, e um grande terror se apoderou de todos os assistentes. Não era para menos. Dizer, cuidado com este poder, cuidado com ele. E, quer dizer, ainda parece pior que o do sumo sacerdote. Ai, se a gente lhe falta, se a gente não o respeita, se a gente não o acata, se a gente não lhe obedece, se a gente não o reconhece, ele fulmina. É assim o poder. É assim Pedro poder. O anti-Jesus em ação. Alguém pode dizer que se vê aqui Jesus nesta postura de Pedro? Não é exatamente o anti-Jesus em ação? Porquê é que nunca nos disseram isso? Porquê é que nunca nos fizeram ver isso? Porquê é que nunca nos interpretaram este segundo volume do Evangelho de Lucas desta maneira? Claro, eu bem sei porquê. Porque como se fez o poder eclesiástico, o cristianismo, cristandade é poder eclesiástico, o poder nunca pode pôr-se contra si próprio. E, portanto, aquilo que estava aqui a dizer, a revelar como nunca se deveria ser, foi exatamente o que o cristianismo fez. Tornou-se exatamente assim. Copiaram este Pedro e levaram o Pedro ao extremo. Não acharam mal o que Pedro fez, pelo contrário. Vamos fazer como ele. E por isso se dizem sucessores de Pedro e dos apóstolos. É a aberração total. A negação total de Jesus. E depois ainda querem ser obedecidos. Ainda querem ser respeitados. Ainda querem que a gente os acolha. Como seres humanos, sim, como poder, não. Como poder é sempre vada retro. Já perseguiram.